Olá, povo brasileiro. A nossa situação é cada vez pior. Primeiro, fomos omissos. Permitimos que os senadores fizessem vista grossa para os desmandos do Superior Tribunal Federal. Cabe somente aos senadores conter os ímpetos ditatoriais do STF. Eles não agiram e nós nos omitimos. Eles foram ganhando espaço, prenderam jornalistas, permitiram que ele fosse torturado e hoje ele anda numa cadeira de rodas. Fomos omissos. Os senadores não nos representaram e nós não cobramos deles. Mais tarde, perseguiram um deputado federal eleito democraticamente com o voto do povo. Perseguiram, prenderam e foi preciso que o presidente da República intervisse e o libertasse com um indulto presidencial. Nós não fizemos nada, nos calamos, fomos omissos, não pressionamos os senhores senadores para que freassem os abusos do judiciário. Está na norma constitucional, só eles podem fazer isso. Mas fomos omissos, não cobramos, não pressionamos, e, portanto, nada foi feito. Ganharam fôlego, ganharam espaço, como numa guerra o exército vem avançando e dominando o território. E assim eles prosseguiram com as suas injustiças e, principalmente, com violações constitucionais. Mais tarde, perseguiram a imprensa, perseguiram a opinião de profissionais da imprensa, produzindo a censura, também vetado no texto constitucional. E nós fomos omissos. Não pressionamos os nossos senadores, que também não se manifestaram por vontade própria em nome da nação. Agora nós vamos questionar se o resultado da eleição é ou não legítimo, diante de toda a ilegitimidade que vem acontecendo, sendo atropelados. Não fizemos nada, agora nós vamos falar alguma coisa? O que é que nós vamos dizer? E quando nos manifestamos de forma errada, equivocada. Nós vamos para a porta da delegacia dizer que o nosso cônjuge, o nosso parceiro nos agride, nos violenta. A gente deveria procurar aquele que investiga, aquele que apresenta denúncia contra os desmandos constitucionais, que nesse caso é a PGR, já que a nossa presidência da República não se manifesta, e cobrar do PGR um reenquadramento daqueles que violam a Constituição. Porque se aquele que eu pago o salário para defender o texto constitucional é o primeiro a desconsiderá-la, quando eu vejo a Carmen Lúcia vir a público dizer que, embora conste no texto constitucional a não censura, neste caso ela vai abrir um precedente. Onde é que está o neste caso? Onde é que está o parênteses no texto constitucional abrindo uma prerrogativa para ela fazer o que ela fez? Só por ali o Senado já devia se manifestar e dizer: opa, peraí, minha senhora, com todo respeito à senhora, a senhora não pode criar uma interpretação paralela do texto constitucional. Só ali ela já cometeu um crime de responsabilidade. Quem falou alguma coisa? Ninguém. Agora a gente vai para a porta da delegacia reclamar que o marido da gente bate na gente? Fazer manifestação na porta da delegacia? A polícia precisa ser provocada de forma correta. É preciso que você ligue para a PM, diga que está tendo um entreveiro, apresente provas. Essas provas vão ser recolhidas. Isso tem que ser apresentada ao tribunal julgador. Quem é que julga o STJ, o STF? Só o Senado. É lá na porta do Senado que nós deveríamos estar acampando. A gente fica esperamos 72 horas, porque o presidente vai
nos salvar. Ele não tem capa de Batman, ele não tem capa de super-homem. E ele mesmo está acovardado. Porque elementos para que ele tomasse ação não faltaram. Talvez ele seja juridicamente mal assessorado, o que eu acho muito pouco provável, porque o staff dele é formado de militares de alta patente, que é pessoa que estudou muito, ninguém chega a general por acaso. É gente com muita cultura, com muita formação acadêmica e muito amor à pátria. Mas para isso, ele precisa ter um líder que trabalhe em consonância com as cabeças pensantes. E não é o que me parece. O que me parece é que nós estamos vivendo a famosa confusão na sinuca, quando rola bebedeira, quebradeira, entendeu? Talvez sejam mal interpretadas as minhas palavras, né? Usando esse paradigma da sinuca, mas no hospício, por exemplo, quando regras básicas de segurança são violadas, acabou o controle. Eu já tinha dito isso lá atrás, nas minhas postagens. No momento em que permitimos que o texto constitucional fosse violado, acabou a regra na República. Agora é o dane-se, cada um faz o que quiser. Agora a gente está vivendo um vazio de poder. Ninguém quer pôr mão no problema. Ninguém quer resolver o problema. E fica todo mundo rezando, pedindo a Deus que o problema caia do céu. Não, ele não cairá. Ele não virá do céu. O nosso problema precisa ser resolvido por lideranças. Então vamos criar um movimento declarado. Nós existimos, nós somos um movimento de resistência não contra a democracia, não contra as eleições, não contra o resultado das eleições, mas contra um governo que aí está estabelecido e é legítimo. Assim como a esquerda passou 4 anos minando as energias e as forças do governo do Bolsonaro, nós podemos fazer o mesmo com o governo que aí vem. É legítimo protestar, é legítimo vigiar. Cada passo que eles derem, nós estaremos de olho. Cada pingo tirado da bacia, nós estaremos de olho. Cada atitude que agrida a Constituição, nós estaremos de olho. Cada vírgula fora do parágrafo errado, nós vamos ficar de olho. E nós vamos denunciar, nós vamos vigiar e nós vamos cobrar das autoridades atitudes. Isso não é ilegal. Então agora o que nós vamos fazer é nos recolher, criar lideranças locais, estabelecer uma hierarquia de prioridades entre nossos pleitos, porque se for lá agora na manifestação, cada um está pedindo uma coisa. Eles nem sabem o que eles na verdade estão pedindo, porque nós não temos um líder. Nós estamos sem cérebro. E como tais, seremos fagocitados, engolidos por esse sistema que não respeita 58 milhões de contribuintes. Isto é, a metade da classe média que sustenta esse país. A metade dos impostos recolhidos, a metade dos empregos gerados. Então, se eles não nos respeitam, não temos obrigação nenhuma de colaborar com o sistema proposto por eles. E a gente tem muita coisa para fazer, a começar por nos organizar, estabelecer lideranças. E as lideranças vão discutir e estabelecer estratégias para combater esse governo que aí está. Os poloneses derrubaram o regime comunista na Polônia. E eram só 33 milhões de poloneses. Nós somos 58 milhões de brasileiros que não estamos contra o jogo democrático, não estamos contra a eleição, estamos contra ter um representante que é ovacionado pelo crime, que já fez parte do maior esquema de corrupção que quase destruiu o Brasil. Que a esquerda apresente um candidato honesto. Que a esquerda se afaste do apoio de criminosos.
e que ela apoie uma eleição transparente. É isso que nós devemos lutar. É contra isso que nós queremos lutar. Se você é a favor da gestão do país por condenados, ex-condenados, apoiados por criminosos, a gente respeita o seu ponto de vista. Mas nós vamos lutar contra este modelo de governo. É um direito nosso e ninguém pode nos tirar isso. Não estamos aqui discutindo religião, não estamos discutindo fé e muito menos os pilares da democracia. Estamos discutindo quem é o melhor representante para o povo brasileiro. Este representante escolhido não representa a maioria. É normal numa democracia. Mas ele representa o que tem de pior numa democracia. E o que nos espanta é que a outra metade da população o apoie. Então, se existe uma divergência entre opiniões que não foi suficientemente transparente nas eleições para nos confortar o coração, só nos resta uma coisa: lutar contra isso. E lutaremos dentro da democracia, dentro das regras do jogo democrático. E é livre a associação de brasileiros. É livre o direito de questionar, de vigiar o poder público, porque eles são públicos, eles estão ali para nos servir. E a nossa vigia e vigília não pode ser silenciada, porque está no texto constitucional. Então eles elejam deputados constituintes e mudem a Constituição, mas como está, não cabe o presidente de uma corte, que nem deveria ser uma corte do TSE, nem deveria ser uma corte superior, dar as regras e calar o STF. Porque existe a conivência também do STF, dos guardiões da Constituição. Tudo isso por si só já garante uma ruptura, já constitui uma ruptura. E contra isso nós deveríamos combater. Antes de mais nada, antes de questionar a eleição, que coisa. Se nós respeitamos aqueles que violam o texto constitucional, são pagos com salários exorbitantes, o teto do salário do servidor público, para defender a Constituição, vai a público dizer que vai atropelar o processo jurídico e vai condenar, vai considerar criminoso aqueles que questionarem, o questionamento é lícito. E se houver um processo, ele tem que seguir um rito processual não sumário, porque está no nosso ordenamento jurídico. Eu tenho que ser investigado, eles têm que reunir provas, essas provas têm que ser apresentadas pelo Ministério Público, o Ministério Público vai apresentar isso para o juiz vai analisar os elementos probatórios e proferir a decisão. Em fazendo isso, o Poder Executivo me recolhe aos costumes, tá certo? E eu vou cumprir a pena com direito de recurso, que pode escalonar até chegar no Superior Tribunal Federal. Não pode o Tribunal Superior Federal dizer que vai perseguir e tratar como criminoso aquele que questionar. Quando ele faz isso, ele já violou, e fez isso às luzes da plateia, em rede nacional. Ele já cometeu crime de responsabilidade. E quem levanta a voz contra essa criatura? Quem? Se não formos nós de forma organizada, essas perseguições continuarão e serão cada vez piores. E eu não estou criando medo em ninguém. É só você analisar o histórico de tudo que vem acontecendo e você vai ver que não vai demorar muito para esse vídeo, inclusive, me colocar na cadeia. Eu quero deixar claro, reiteradas vezes, que eu não sou contra a democracia. Não sou contra os pilares da democracia. Respeito o judiciário, respeito o legislativo, respeito o executivo. E, sendo eles poderes harmônicos entre si, qual é o jurista, o advogado, que vai se levantar
e lutar do nosso lado para apontar no texto, grifar no texto constitucional as anomalias que vêm sendo cometidas por um dos poderes. No momento em que isso for feito, no momento que a gente pressionar o órgão adequado, as coisas começam a andar dentro do modelo democrático. Então, devemos imediatamente desocupar a porta do quartel, a porta das unidades militares. Voltar para casa, estabelecer uma liderança. Qual é o nosso reclame? Porque eles estão doidos, inclusive, para achar o líder, que é para decapitar, fazer o que fizeram com o repórter Eustáquio, torturá-lo na prisão até que ele fique deficiente físico, para servir de exemplo a todos os outros. Se for a pessoa, pode me indicar. Passei por um câncer, passei por um Covid, fiquei 22 dias numa UTI, 12 internado, não morri. Passei por um câncer, não morri. Caí de moto várias vezes, acidente de carro, de moto, jet ski, de cachoeira, não morri. Talvez eu tenha sido poupado para, neste momento, dizer para vocês, eu não tenho medo de nada. Eu não me importo de colocar a minha cabeça na frente, desde que seja um movimento organizado, desde que nós tenhamos lideranças, pautas inteligentes para poder perseguir. Porque como tá, não tem ninguém que apoie a gente. Como tá, não tem ninguém que vá nos apoiar. Tá difícil. Precisamos estabelecer uma estratégia nesse jogo de xadrez. E como no jogo de xadrez, você não precisa roubar para vencer. A regra vale para as pedras brancas e para as pedras pretas. Você precisa ter inteligência, conhecer bem as regras do jogo e usar as regras nos seus momentos adequados. De tal forma que os seus inimigos, o seu opositor no tabuleiro de xadrez, fique sem alternativa para jogar. E ou ele desiste, ou a gente cerca e derruba o rei. Eu peço a vocês que tenham coragem e lute. Namastê.